já chegou chegando com informação quente pelando. Cruzeiro e Dudu estão cada vez mais próximos de uma rescisão de contrato. Olha, você vai encontrar mais informações lá no GE. Globo e quem tem mais informações pra gente também é Maria Cláudia Bonucci, que está na Toca da Raposa. O que você tem de novidade desse caso pra gente? O caso Dudu, Maria Cláudia. Muito boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Olha, as informações são da nossa colega Joana de Assis, está tudo lá no GE. Globo, né? O Dudu, ele esteve hoje aqui na Toca da Raposa, treinou normalmente, mas ontem ele teve uma reunião com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, justamente para tratar, né, a antecipação aí do fim do contrato dele. Lembrando que o Dudu assinou com o Cruzeiro até o final de 2027, com uma multa rescisória que gira em torno de 60 milhões de reais, mas os valores, né, dessa rescisão aí estão sendo mantidos em sigilo por ambas as partes. A saída do Dudu deve ser oficializada em breve, assim que os documentos forem assinados, o que está para acontecer nos próximos dias. E logo que ele deixar o Cruzeiro, fica livre no mercado. Como o Dudu não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele pode defender, né, qualquer outro clube da Série A na competição. Ontem à noite, o Dudu foi ausência na partida do Cruzeiro contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Um jogo que o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão e com o brilho de uma nova dupla de ataque, né? Olhar atento do Léo Jardim ao escolher o Gabigol para começar jogando. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo e isso nos satisfaz. E começou bastante participativo, correndo, falando, organizando o jogo. Tem quase um mês desde a última vez que o atacante balançou a rede pelo Cruzeiro. E dessa vez não foi por falta de tentativa. Ele tentou de esquerda, de cabeça. De direita ele acertou a trave. O desvio na trave! Fica se lamentando Gabriel Barbosa. Nessas horas é preciso ter alguém com quem contar. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Contra o Vila Nova, o Gabigol tinha ao seu lado um Caio Jorge inspirado, que resolveu o jogo em 2 lances, 2 golaços. Primeiro, a arrancada em velocidade entre os zagueiros do Vila Nova. Golaço! Gol! Cabuloso! É de Caio Jorge! Com passe de Gabigol, ele entrou na área, driblou o zagueiro e bateu no canto. De novo! Do encantado centroavante do Cruzeiro! Foram 2 gols um pouco diferentes. O primeiro foi mais de explosão, que é uma característica que eu tenho. E o segundo foi um pouco mais de frieza, saber que o zagueiro dá o carrinho ali e conseguir deslocar o goleiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Caio Jorge foi substituído, ovacionado pela torcida. Com os 2 gols de hoje, ele já chega a 5 com a camisa do Cruzeiro na temporada. Somados, Caio Jorge e Gabigol têm 13 gols. Metade dos 26 marcados pelo Cruzeiro até agora no ano. Agora ele tá arrumando mais o jogo, tá jogando um pouco mais adequado, jogou muito bem hoje. E na hora que ele deu o passe ali pra mim, ele ia chutar, mas viu que tinha uma brecha e acabou servindo e foi uma grande assistência. É muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos pequenininho, então tem sido muito bom. E esse entrosamento também dá pra ver fora de campo. Depois que o Gabigol foi substituído, também bastante aplaudido, os dois ficaram ali no banco, cantando com a torcida, esperando o apito final. Eu e o Gabriel tem uma relação muito boa, extra-campo também. No campo a gente se ajuda também, é bem amigo um do outro. E a música ali contagia bastante, que é a música da Cigana, do ano passado da Sul-Americana. E quem sabe esse ano ela não possa dar sorte pra gente. Gabigol jogou bem, foi aplaudido, mas o nome do jogo foi o Caio Jorge, né? E a gente tem uns detalhes bem legais da arrancada dele no primeiro gol. Se liga só, olha só. O Caio Jorge, pode rodar aqui no telão, recebe o passe do Romero. No primeiro tapa, ele já se livra de 2 jogadores. Arranca na velocidade, chama pro baile o defensor e chuta. Olha a distância que ele percorreu, 45 metros até a finalização rasteira para fazer o gol. E
sair pra galera e mandar eu tô aqui, né? Aí foi festa. Agora, a notícia que nós demos em primeira mão agora há pouco no Jogo Aberto, né? A rescisão acertada do Dudu, e aí já se preparam para assinatura agora à tarde, tá tudo acertado entre as partes, sem crise entre as partes, no sentido de que, bom, o que eu tenho de informação é que o valor é bem abaixo da metade da multa que foi ajustada. A multa de 63 milhões. A multa de 63 o que eu recebi de informação, eu estava no Jogo Aberto, o telefone tocou e essa pessoa de extremíssima confiança me disse: tá tudo ajustado, vai assinar agora à tarde, o valor é bem abaixo da metade do que foi tratado, mas bem abaixo da metade, se for 10 já é muito dinheiro, né? Enfim, e aí uma outra informação. Ontem nós trouxemos uma informação aqui, eu fui mais pelo caminho do achismo. O caminho de fato está aberto para que o Dudu assine com o Atlético, porque não existe cláusula na rescisão que o Cruzeiro fez com o Dudu, não existe cláusula que proíba de que ele jogue no rival, tá? Então o Cuca vem falando e o Cuca já conta, isso é informação, essa turma pode dar no grupo de WhatsApp. O Cuca já conta com a contratação do Dudu. Só não vai avançar se o Siga não quiser, né? Se for 1.800.000, eu não sei. Colocar cláusula... Colocar cláusula proibindo qualquer coisa é uma besteira. Não, mas é que teve aquela que o Atlético impôs pro Fred, o Fred perdeu e tá pagando aí todo mês. 20 e tantos milhões, mesmo. Tá. Diz que 20 e tantos mil, não? 20 e tantos milhões. Mil? Não, por mês, eu digo por mês. Mil o quê? O Fred tá pagando, acho que R$1,700 por mês aí, dividiu. Só besteira sem fim, né? Não, também acho. Se não serve pra mim, não pode servir pro outro. Bobagem. Mas enfim, o Cruzeiro não se apequenou nesse negócio de, no rival não pode jogar. O Cruzeiro, joga onde você quiser, meu filho. Assina aqui e tchau e benção. Então, os jogadores já ligaram para o Dudu, né? Informação que chega também, o André tá até me passando. Grandes jogadores, líderes lá do Atlético já ligaram e tal, de braço aberto, esperando o Dudu e tal. E o Cuca já conta com o Dudu. Inclusive o Cuca já está dizendo, né, que sim, que o Cuca, que o Dudu, né, deve vir realmente para cá, etc e tal. Então é um plot twist maluco, né? Diante de, cara, desde o início esse negócio com o Dudu foi muito cavernoso. Eu tô impressionado. Só uma dúvida rápida. Tem algum camisa 7 no Atlético? Quem veste a 7? Hulk. Ah, verdade. Será que o Hulk ligou pro Dudu e falou: eu abro mão da 7 e entrego? Quem é o 10 do Galo? Scarpa. É o Scarpa. Tem 77? Não. Então acho que pode ser Pierre. 77. Não, era o Correia. 77. Ah, não, era o Correia. Não, Pierre era 77. Não, era Correia. Não, eu perguntei se tinha algum camisa 7 no Atlético. Só o Hulk com a 5. Só tem o Hulk. Eu tinha esquecido que o Hulk era o 7. Enfim, mas é um plot twist muito louco esse, né, Valuzinho? Bastante. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, os telespectadores. E acho que dentro de tudo que aconteceu era o único caminho, né? Na verdade, o Dudu acabou com as suas ações dentro do campo, fora dele, no ambiente de trabalho do Cruzeiro, levando para que acontecesse não exatamente aquilo, né, que ele gostaria, porque ele deixou claro também que o que ele gostaria é de receber a integralidade da sua multa rescisória. Acho que o fato da coisa ter conseguido ser reduzida drasticamente não fica de lado do tamanho do prejuízo do Cruzeiro nessa ação, né? E aí, claro, tem a ver com o Dudu, tem a ver também, não dá para tirar da conta de quem trouxe o jogador, porque você não pode... o jogador, ele também é a pessoa quando ele vai para o clube. Você não consegue tirar... Ah, não, o Dudu é muito habilidoso, tem capacidade com a técnica, com a bola, mas envolve também o ser humano. Ele não... Quem o traz, no caso o Alexandre Matos, não é responsável pelas atitudes da pessoa, do jogador, do Dudu, mas tem que fazer análise e ponderar também, não somente no caso do Dudu, mas de qualquer outro jogador que venha a vestir a camisa do Cruzeiro. Então, a gente está chegando, né? Acho que essa novela ia se estender por todo o mês de maio, mais o começo de junho. Então, o torcedor do Cruzeiro já muito perto de ver essa novela do Dudu acabar. Acho que não somente o Dudu, mas qualquer jogador que não queira
se integrar à instituição Cruzeiro ou qualquer instituição de futebol. Eu disse no dia que o Marlon, acabou saindo do Cruzeiro que ele era uma maçã podre no elenco. E uma maçã podre num cesto de maçãs acaba por contaminar as outras maçãs. E que se tivessem mais no elenco e também em outros setores do clube, elas precisavam de deixar de existir. No elenco a gente está vendo mais uma maçã está sendo cortada hoje e daqui a pouco a gente vai ter mais informações a respeito da continuidade do Dudu e o Cruzeiro vai seguir fazendo, né? O que fez ontem. Pode falar rapidinho? Pode, o jogo. O Cruzeiro que fez um grande jogo, acabou atuando muito bem, construindo uma vantagem para cima do Vila Nova de Goiás. Uma partida, mais uma vez, coletiva muito boa. Caio Jorge, 5 gols em 6 jogos do São Paulo para cá. O Gabigol, né, servindo de exemplo de um jogador do tamanho dele, aceitando a condição, aproveitando as oportunidades. Para mim, fez um grande jogo, apesar de não ter feito gols, deu assistência, colocou bola na trave e saiu com câimbras, né? O que o torcedor do Cruzeiro quer, independente de nomes, é um time que entre, se dedique, que quando faltar na técnica não vai faltar na vontade, mas também é importante quem tem a qualidade, independente do setor que seja utilizado, fazer tudo isso em campo em prol do Cruzeiro. Cruzeiro encaminha a rescisão de contrato com o Dudu. Matéria do Francisco de Laurentiis. O Cruzeiro encaminhou então nessa sexta-feira a rescisão do contrato. O contrato ia até 2027. O acordo entre as partes ainda não foi assinado, mas avançou nas últimas horas e deve ser formalizado em breve, Marra. É uma outra questão que envolve então um salário alto e uma polêmica lá no Cruzeiro. Duas coisas fortes aí, né? Uma é o Cruzeiro fazendo uma mudança de rota e valorizando a palavra do seu treinador. Isso costuma ser bom. Para o grupo olhar para o treinador e enxergar nele uma liderança capaz de uma mudança tão forte assim. O salário do Dudu não era um salário baixo e era um contrato longo. Então estamos todos com o Leonardo Jardim. Esse é o recado, né? O custo disso, sim, tem um custo financeiro, mas o custo disso é um jogador que poderia ser um ídolo, está saindo e estamos com o treinador. O outro é a questão do Dudu. O Dudu, ele já vinha na reta final dele do Palmeiras buscando espaço e tendo dificuldade. No Cruzeiro ele buscava espaço e tinha dificuldade. E agora ele tem que acertar o caminho, né? Porque senão, assim... porque já é o segundo clube que ele sai com esse problema. E você começa a puxar na memória, né? Qual foi a outra grande sequência de grandes jogos? O Dudu, para mim, entra nesse caso que eu estava falando anteriormente de ter que repensar em relação a fazer uma autocrítica ali, ele com o staff dele, em relação à posição em campo. O Dudu já não é mais aquele cara explosivo de arranque que jogava aberto, como eu acabei de citar, aberto pelo lado esquerdo, que sairia driblando todo mundo na ponta esquerda. Eu acho que o Dudu, já aproveitando que alguns times estão fazendo esse movimento, pegar algum time que joga com 2 atacantes para ele ser o cara atrás do centroavante. Eu acho que ele renderia muito mais próximo ao gol, sim, sem ter essa questão de, por exemplo, marcar o lateral, voltar correndo tanto tempo, ou pegar a bola na linha lateral para ter que sair enfileirando todo mundo. Eu acho que o Dudu é um desses casos, né, que tinha que repensar ali, fazer uma autocrítica e ver se existe essa possibilidade. Não é mudança drástica do jeito que o Dudu joga. Até porque ele já jogou até por dentro. Exatamente, né? É só questão dele jogar um pouco mais por dentro e aí, para mim, seria melhor aproveitar e os números poderiam até ser melhores. O problema é que o segundo, em um breve, né, em menos de 6 meses... Palmeiras e Cruzeiro. 2 lugares, um ele era bastante respeitado. Exatamente, porque o Dudu surge no Cruzeiro. Não, ele surge... Goianiense Cruzeiro. E surge no Cruzeiro, exatamente. Com Edu então, Lima. Os 2 lugares que ele tinha carinho. Ele era ídolo, sem comentários no Palmeiras, e sai da forma que saiu, e tinha o carinho de ser cria lá no Cruzeiro também. E onde vocês acham que encaixa agora o Dudu? O cara do tamanho dele... Eu não sei a questão do salário, porque agora também tem uma conversa até de Atlético, não tem, Marra? Tem conversa de Atlético e tem conversa de Grêmio, né? Não sei o que vem pela frente aí, né? Não acho que ali seja a maior carência do Atlético hoje no elenco. Tinha até muito, só que é porque alguns se machucaram, né? Júnior Santos se machucou e tudo mais, mas atacantes contratou a beça. Mas é que assim, é que não tem volante, né? Exatamente. Mas pode ser uma situação de ocasião, né?
Agora, de ocasião, com o salário alto do No Dudu. Grêmio ele já passou pelo Também. Grêmio. Ele é Palmeiras. muito próximo ao Filipão, que tá lá. Sim. Né? Pode ser. Pode ser uma... Ver o que vem pela frente. Mas é outro time que no momento está com dificuldade no setor ofensivo, né? Uma foto que viralizou esses dias do André Cury com o Paulo Brax, que hoje é diretor do Atlético, né? Claro que o André Cury pode ter falado de 500 outros jogadores. Trabalha com vários. Mas tem essa questão dele mudar, então, de clube em Minas, né? Bom, por outro lado, o Gil falava pra gente do Gabigol, e o Gabigol foi elogiado pela torcida, pelos nossos comentaristas aqui e pelo Leonardo Jardim ontem depois do jogo. Vamos ver. O Gabriel é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados, mas ele sabe bem que está a aumentar os níveis de intensidade dele. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz. Hoje, apesar de não ter feito nenhum golo, acho que trabalhou bem, e ainda por cima saí aos 80 fatigado porque deu o seu máximo. E é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam, que deem o seu máximo. Olha aí, Jailson, foi elogiado o extracampo do Gabigol. Bom, ontem eu estava observando lá durante o jogo, ele chegou em determinado momento ali dando carrinho e tudo mais, tentando correr para tirar as linhas de passe do Vila Nova, quando o Vila Nova estava tentando sair jogando. Mas, assim, o Gabriel, acho que é uma questão que rolou, não um equívoco, né? Até porque o Gabigol foi ídolo aí do Flamengo durante muito tempo. Mas acho que a grande virada ali de 2022 para 2023, que é quando ele termina o ano campeão, né, da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e ele fala na volta em 2023 que ele queria voltar a disputar a posição de 9 com o Pedro, que ele queria ser visto como centroavante, não como meia aberto, né, que era a forma que ele estava sendo utilizado. E o Gabriel, ele jogou com o Bruno Henrique, a dupla que ele fez com o Bruno Henrique de ataque, depois com o próprio Pedro, com o Dorival. Ele joga melhor, assim, ele é centroavante, mas ele joga melhor com outro cara no ataque. Então, acho que ali foi um equívoco da parte dele, de querer disputar a posição com o Pedro. Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu. E agora tem o Caio Jorge, que é um cara móvel também, é um cara que também sabe fazer gol. De repente, é uma dupla que possa dar certo. E, pelo visto, o Léo Jardim, eles conversaram e ele entendeu essa parte, aberto você não vai jogar. Como centroavante 9, você pode até jogar, mas você não está me entregando tanto. Prefiro você vindo de frente. De frente, quem vai ficar de costas é o outro centroavante, não é você. Até o Lautaro Dias jogou assim no jogo da Sul-Americana, que perdeu um gol pra caramba, que o Gabigol, inclusive, deixou ele na cara do gol, e o Lautaro perdeu. Então, eu acho que é uma leitura do próprio Gabriel. Tu joga melhor que o outro centroavante. Então, mas eu acho que teve, além da questão campo, teve a leitura dele, inteligente, de ver que... Mas que situação do Dudu também, né? Não foi? A situação do Dudu, com certeza, influencia. É isso aí, torcida celeste. Dudu não permanece mais no Cruzeiro, né? Inclusive já saiu até rescisão, né? O jogador tá de malas prontas, tá livre no mercado, pode assinar com qualquer clube, seja o Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, né? O próprio Grêmio, né? A equipe que o Dudu for, né? O atleta, assim, foi uma grande decepção para a torcida do Cruzeiro, que ontem xingou o atleta. A gente está vendo que realmente o técnico português Leonardo Jardim estava correto naquilo que ele vinha falando, que o Dudu, né, não iria mais jogar com a camisa do Cruzeiro, e agora ele é o cara que está à frente do futebol do Cruzeiro e já pediu esse cara aí para ser o substituto do Dudu. Se trata do Richarlison, para ser o homem-gol, para jogar ao lado, né, do Caio Jorge, ao lado do Gabigol, para dividir responsabilidade, para jogar até mesmo na função do Wanderson. A gente sabe que o Cruzeiro vai jogar muitas partidas daqui para frente, né, se disputar alguma final, e o Richarlison é um cara decisivo e pode ajudar muito o Cruzeiro, né? Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o Richarlison seria o substituto ideal do atacante Dudu? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, aqui é só conteúdo top, só conteúdo de qualidade, eu prometo responder a todos, fiquem com Deus e até a próxima!